boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação da Causa Operária TV. Aqui quem fala é o César Chenot. Estamos aqui em mais um podcast O Mundo em Uma Hora para falar de um assunto importantíssimo, que talvez seja o assunto central do momento em todos os países, que é justamente a solução para a pandemia do coronavírus, que matou aí centenas de milhares de pessoas em todo o planeta e que até agora a burguesia não fez praticamente nada para impedir esse genocídio contra a população mundial. Estão aqui comigo Adriana Machado, de New York, nos Estados Unidos. Boa tarde, Adriana, como é que você está? Boa tarde, companheiros. Tudo bem por aqui? Boa tarde. Que bom. E junto com ela e comigo está também o nosso querido Tiago Assad, da Síria. Brincadeira, uma brincadeirinha interna que a gente sempre faz, mas quem está aqui comigo é o Tiago Assad, do Mato Grosso do Sul. Boa tarde, boa noite, boa manhã, boa horário que você estiver assistindo agora, ouvindo o nosso podcast Mundo em Uma Hora, né? Com o tema Exatamente. do momento, já desde o ano passado, que continua produzindo desgraças aqui ao redor do mundo, mas exacerbando também, né, César e Adriana? Essa máquina de matar pobres que é a crise final, talvez, aqui do capitalismo que a gente pode estar assistindo, né? Tomara que seja crise final, porque depois disso que a gente está vendo, alguma coisa pior... Aí, se sobreviver... O pessoal... É engraçado, né? Nós somos marxistas, né? O pessoal é um partido marxista, nós somos materialistas, mas tem gente até rezando, né? Porque tem hora que parece que não tem solução no fim do túnel, mas tem, né? A gente está aqui justamente para falar sobre isso, como tem sim uma situação, nossa, me fugiu a palavra agora, uma solução no fim do túnel para todos nós, que justamente vai ser conquistada somente através da luta política, através da força aí da classe operária no panorama político. Bom, vamos começar aí, que são então, o nosso podcast. Exatamente, que são as vacinas para toda a população mundial. Já que você falou isso daí, Adriano, vamos começar então. Você poderia passar aí um panorama de como é que está a vacinação no mundo? Quais são os países que mais vacinaram? Então, a gente separou aqui o ranking dos 10 países que mais vacinaram em percentual. Em primeiro lugar, Israel, com 61%. Lembrando, depois a gente vai falar um pouco mais, que o pessoal da Palestina está sofrendo sem vacinas, mas Israel já tem 61%. Segundo lugar, o Reino Unido, com 46%. O Chile surpreendeu com 37%, depois das demonstrações, que a população se mostrou insatisfeita com o jeito que o governo estava lidando com a pandemia, aparece agora em terceiro lugar. Em quarto lugar, Malta, com 36%. Em quinto lugar, os Emirados Árabes, 35%. Estados Unidos em sexto, com 32% da população vacinada. Bahrein está junto com os Estados Unidos, com 32%. A Hungria, com 27%. A Sérvia, com 22%. E em décimo lugar, o Uruguai, com 22% da população vacinada. Lembrando que a maioria desses países são países bem pequenos, né? Então, vacinar 30% de Malta, por exemplo, quanto que é a porcentagem de vacinação de Malta? De Malta é igual a dos Estados Unidos, 32%. Não, de Malta é 36%. Mas então, qual é a população de Malta? Talvez... Os Estados Unidos aparecem no ranking com o maior número absoluto, com 171 milhões de vacinas aplicadas. O que também é muita coisa, né? Se a gente ainda levar em consideração que esse ranking é feito por unidades de doses, né? Não por número de pessoas vacinadas, né? Então, na verdade, a metade disso aí, a população que está totalmente imunizada, né? Vamos dizer assim. Malta tem uma população de 500 mil pessoas. É um país muito pequeno, né? 30% de Malta não quer dizer nada em países como Estados Unidos e Brasil. Mas seguimos em frente, né?
Você poderia dar um panorama geral de como está o número de mortos, Assad, para a gente debater? Então, paralelo a isso, a gente vai vendo que também reforçando, na verdade, o caráter genocida do capitalismo em geral, né? O mundo está se aproximando aqui já de 3 milhões de mortos. Esse programa está sendo gravado no domingo. E eu acho que não sei se eu entreguei alguma coisa aqui que não era para ter entregue. Não, hoje é dia 11 de abril de 2021. Então, mas se a gente... sempre acaba entregando que grava no domingo. Mas, então, se a gente tomar como verdadeiras aqui as estatísticas oficiais, que sabidamente são falsas, o mundo está se aproximando aqui de quase 2 milhões e 950 mil mortos, com mais de 136 milhões de casos registrados aqui da pandemia. No topo do ranking aqui continuam os Estados Unidos com mais de 575 mil mortos. O Brasil aparece logo em seguida. Nós rompemos aqui no último final de semana a barreira dos 350 mil mortos. O México fez uma atualização dos seus dados também e agora aparece como o terceiro lugar entre os países que mais perderam vidas humanas para a pandemia, né? São 209 mil mortos, e aí vem depois Índia, Reino Unido, Itália, Rússia, França, Alemanha e finalmente a Espanha, fechando os 10 países que mais perderam pessoas aqui, né, para a pandemia. Uma coisa que chama muita atenção, essa coisa do México, acho que é uma coisa também sobre essa questão da subnotificação dos casos. O México ele passou por um aumento brutal aqui no número de vítimas fatais, aumentou mais de 60% depois que eles foram revisar os seus dados e colocar também, junto na contabilidade lá macabra das vítimas, aqueles que tinham traços muito análogos, assim, muito semelhantes, que podiam indicar também que a vítima faleceu em decorrência do coronavírus. A gente tinha casos lá de um aumento explosivo de vítimas de síndromes agudas respiratórias graves, pessoas que do nada, de repente, começou a explodir assim, de registro de pessoas que morreram sem causas definidas. E aí todo o excedente de mortes, como foi destacado no relatório, acabou sendo atualizado para colocar o México aqui em terceiro lugar no ranking mundial. Uma conta similar a essa que o México fez no Brasil já colocaria o país com mais de 520 mil mortos aqui. Ou seja, é uma pandemia que realmente está provocando uma situação de guerra no mundo inteiro, né? Isso em muitos aspectos, como a gente vai destacar aqui ainda também a questão econômica, política, mas mesmo no epicentro do imperialismo, a gente está vendo aqui muita bateção de cabeça por causa de uma coisa que em outros países muito mais pobres foi muito facilmente contornado, mas dentro do capitalismo, controlar a pandemia do coronavírus da maneira certa, né, diminuindo o tempo de exposição da classe trabalhadora e atacando os interesses da burguesia, que é a única forma, se mostrou uma tarefa que muito difícil mesmo para o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, né? Pois é, a gente teve aqui esse mesmo problema de contagem de mortes, né? Por exemplo, aqui em Nova York, aqui nos Estados Unidos, em geral, as pessoas têm medo de ir para o hospital porque é tão caro. Então, muita gente morreu em casa. Por muito tempo, esses números... E até hoje a gente não sabe se os números estão certos. Por exemplo, a gente não sabe, não tem um número certo de professores que morreram. A gente sabe daquele caso do governador que escondeu o número de mortos nos asilos. Então, e a gente, por outro lado, vendo as empresas que produzem a vacina já falar que querem ganhar dinheiro com as vacinas, né? Então, isso daí é interessante da gente analisar, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente teve muita morte também por
por esse tipo de síndrome que o Assad comentou, esse tipo de morte por síndromes respiratórias, que eu cheguei até a ler há um tempinho atrás, não foi exatamente no começo da pandemia, mas foi uns 4 ou 5 meses depois que a pandemia já tinha chegado no Brasil, que um analista disse que se aquele número de mortos por outros tipos de síndrome não eram frutos do coronavírus, então a gente tinha um problema muito grande no Brasil, porque teria 2 tipos de vírus diferentes no país, porque não é normal aquele número de mortes por síndromes respiratórias muito parecidas com o coronavírus. Isso não aconteceu antigamente, né? Então, provavelmente ou esse vírus o que causava essas mortes era o coronavírus, ou era um outro tipo de vírus que na verdade não era, né? Era o próprio coronavírus. Óbvio que é o mascarado, né? Mas, enfim, é capaz que nos números gerais a gente já esteja aí, o Brasil já esteja na frente. Se levar em consideração os números reais dos outros países, né? Que no caso são só os Estados Unidos que estão. É isso que eu ia falar, tem que ver também se esse dos Estados Unidos está certo, que esse que a Diana colocou é um problema muito sério lá também, né? A subnotificação. Exatamente. Só um dado aqui rápido sobre isso, rapidinho. O número de testagem nos Estados Unidos, por exemplo, é uma coisa extremamente baixa. Os Estados Unidos têm uma média de testes lá de 1.260.000 testes na última atualização, o que parece muito quando comparado com o Brasil, que não testa nada também, são 133 mil. Mas, por exemplo, perto do Reino Unido, que testa quase 2 milhões, tem quase 2 milhões de testes por milhão de habitantes, é ridículo o que se faz. O controle nos Estados Unidos é baixíssimo também, o que coloca em sérias... coloca muitas dúvidas aqui sobre a própria veracidade desses dados, né? Isso daí para a gente levar em consideração que os Estados Unidos testou muito mais que o Brasil, né? Ou seja... testou 1 milhão a mais ainda na média. Então, para você ver, se lá eles têm esse problema, imagina a gente, né? Como que a gente está defasado em relação ao número de mortes pelo coronavírus. Mas, enfim, no começo da pandemia, né? Uma coisa que eu acho que o pessoal vai lembrar é que no começo da pandemia não se sabia muito bem como que a gente ia combater isso daí. A gente teve aquela onda pelo mundo inteiro de que a população deveria ficar em casa, né? Os governos não tomaram providência nenhuma para garantir que a população ficasse em casa sem morrer de fome, né? O exemplo do Brasil é sintomático disso. Nós tivemos aí um auxílio emergencial muito limitado, pago pela própria população, vamos deixar isso claro, né? Mas que não garantiu que ninguém ficasse em casa. E tinha aqueles pedidos de fique em casa pelos políticos, do tipo do Dória e de outros políticos mundo afora, que faziam lobby para as pessoas que podiam trabalhar desde as suas casas, para que elas ficassem em casa, enquanto o grosso da população, a classe operária, tinha que pegar ônibus e metrô o tempo inteiro, né? Nesse período, não se falava muito em vacina. Isso daí começou a ganhar corpo a partir da metade do ano passado para frente, quando a burguesia viu que não ia dar conta de controlar, só pedindo para a população ficar em casa, começou a iniciar aí algumas pesquisas muito, muito, muito precárias pelo desenvolvimento de uma vacina, né? E aí a gente viu que a única solução seria realmente vacinar a população. Alguns países não chegaram a ter um desastre durante a pandemia, porque eles agiram rápido e permitiram que a população ficasse na casa dela, né? Permitiram realmente que a população fizesse isso. Não é que nem o Brasil que só pedia para a população, não. O pessoal testou massivamente e restringiu que o vírus, restringiu a circulação do vírus. Isso, no começo da pandemia, era eficaz e permitiu que o vírus não se desenvolvesse. Agora, já não temos mais essa margem de manobra para poder impedir que o vírus mate a população toda aí, né? Então, a solução é realmente a vacina, né? O que vocês acham? Porque a vacina já está disponível, né? Agora fica exposto aqui o drama, a questão política mesmo do acesso. Uma coisa só que eu queria lembrar
Você lembrou que o caso a burguesia começou a se mexer com a vacina em julho do ano passado, meados do ano de 2020, mas teve um outro fator também que botou muita pressão aqui em cima da burguesia, que foi a Sputnik, que entrou na sua fase mais encorpada de testes, a fase 2 de testes lá, e os casos acabou colocando muita pressão aqui, levando uma certa competição aqui da burguesia, do imperialismo, para se contrapor aqui à Rússia, que poderia... Eles inclusive, até hoje estão acusando a Rússia de fazer politicagem em torno da vacina, que é uma coisa... condições normais aqui, a gente, se não tivesse um quadro tão catastrófico disso, da situação da pandemia, a gente poderia até rir desse tipo de acusação, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é um escárnio que a burguesia faz, quando a burguesia imperialista, né? Não, que a gente não está falando do Magazine Luiza lá, que não quer comprar vacina, mas da burguesia americana, europeia, enfim, que faz esse tipo de demagogia, fala que a Rússia está usando a pandemia para tentar aumentar a sua influência, mas não esconde também, por outro lado, que existe um espaço também para que essa influência pela via das vacinas seja impulsionadas, porque, por outro lado, existe o sequestro também dessas vacinas, né? O imperialismo tem atuado aqui de maneira muito decidida no sentido de manter para eles, para as populações nacionais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, o Canadá também, enfim, esses países estão retendo para eles aqui a produção de vacinas, aliás, as doses de vacinas, e causando aqui um desequilíbrio aqui no mundo, primeiro porque não produzem uma quantidade suficiente, né? E a quantidade que tem, eles estão sequestrando tudo. O Canadá, que teve estudos aqui apontando, o Canadá, por exemplo, já tem mais de 5 vezes a sua necessidade de doses de imunizantes aqui de doses para imunizar completamente a população. Outros países também têm uma relação similar. O caso do Reino Unido tem 3 vezes mais doses do que a sua população precisa. Os Estados Unidos conseguem também sair bem naquela lista que a Amanda colocou aqui, porque junto com a média da Europa, os Estados Unidos têm 2 vezes mais vacinas do que precisam, e a Europa, no começo de fevereiro, chegou a proibir a exportação de vacinas. Aí colocou lá a rusga lá com o Brexit, porque falou que os laboratórios estavam ajudando a Inglaterra, estava tendo esse tráfico aí de vacinas, mas o fato é que o imperialismo está batendo cabeça por um lado entre si. Teve situações também envolvendo a Austrália, que ficou de fora desse processo inicial de aquisição, mas o fato é que a população dos países ricos está se imunizando com uma velocidade muito superior em função da posição dominante dessas nações em relação ao resto da humanidade, né? A população rica, os países ricos têm 13% da população e 60% das vacinas. E é engraçado quando a gente compara os jeitos dos países imperialistas com os países Rússia, China, Cuba, o jeito de lidar com a pandemia, com a vacina, é totalmente diferente, né? As vacinas foram desenvolvidas no começo contando que o vírus mudava de maneira devagar. Então, o jeito que foram desenvolvidas as vacinas, eles estavam contando que o plano era dar as vacinas, deixar as pessoas em casa e o vírus desaparecia e a pandemia estava resolvida. Seria ótimo. Só que do jeito que os capitalistas resolvem resolver a situação, primeiro, eles não conseguem essa produção, não conseguem
dividir igualmente. Então, a gente misturou um tanto de gente que já tomou a vacina, com gente que tomou a primeira dose da vacina, com gente que não tomou a vacina, e, de repente, o vírus começou a mutar de maneira muito mais rápida, o que leva à necessidade das vacinas de terem um reforço. Então, a gente se tivesse lidado com a situação de uma maneira racional, estamos numa pandemia global, vamos todo mundo parar, fechar e resolver, e depois voltar ao normal. Os capitalistas fizeram essa pressão para abrir o comércio. Aqui nos Estados Unidos, metade do país continua com os números crescendo e está tudo aberto. E as vacinas, todo mundo está vendo que as vacinas vão virar uma coisa comum, que a gente vai ter que tomar de algum mês em mês ou ano em ano. Então, a pandemia acaba virando, os capitalistas aproveitam da situação para oprimir ainda mais, controlar ainda mais e ganhar mais dinheiro em cima da população. E a falta de transparência é enorme. Aqui nos Estados Unidos, não só na semana que vem, a Johnson & Johnson já falou que o número de vacinas disponíveis vai cair 80%, porque eles tiveram dificuldade na produção. Então, toda essa alegria de que quase metade da população está vacinada já vai mudar, porque daqui para frente vai ter menos 80% do número de vacinas, por ineficiência da companhia, mas também as pessoas estão já tem 5 estados que fecharam a dose da vacina de Johnson & Johnson, porque as pessoas estão tendo reação, as pessoas jovens estão tendo reação a Johnson & Johnson. Engraçado isso daí que a Adriana comentou da Johnson & Johnson, né? O Thiago tinha falado sobre a Sputnik, que ela que começou esse negócio, fez o imperialismo se coçar, né, vamos dizer assim, porque a Rússia estava lançando muito antes uma vacina, né, que eu me lembro, assim, logo que foi anunciado que havia uma vacina contra o coronavírus por parte da Rússia, que a propaganda contra foi gigantesca, né, todos os jornais aí diziam que a vacina russa não tinha sido testada, que ela não obedecia os parâmetros internacionais, aquela conversa toda, né, do imperialismo. Isso daí penetrou, assim, muito forte numa parcela da população. Eu me lembro de ter conversado com algumas pessoas, algumas da esquerda, vamos dizer assim, pequena burguesa, mas que não são tão politizadas, que essas pessoas me falaram o seguinte, que não tomariam essa vacina da Rússia de jeito nenhum. De maneira alguma tomariam essa vacina da Rússia. Isso. Você também escutou? Então, porque aí o que aconteceu? Depois de um tempo, depois que o imperialismo começou a fazer propaganda da vacina, né? E depois que o imperialismo começou a fazer propaganda de que a vacina deveria ser obrigatória, mesmo que não tivesse nenhum estudo comprovando eficácia, ou então que acontecesse de ter algum efeito reverso, ela deveria ser obrigatória, e mesmo sem ter vacina, né, vamos dizer assim, que eu me lembro que essas mesmas pessoas que eram contra a vacina russa no começo diziam que não ia tomar, diziam que a vacina tinha que ser obrigatória no Brasil para conter a pandemia. E, inclusive, algumas dessas pessoas me disseram que nunca tinham dito nada contra a vacina russa anteriormente. Foi uma coisa muito, muito engraçada, né? Mas... Faltou falar pra virar jacaré, né? Então, só faltou isso. Naquela época falava isso, né? Viraria um jacarezinho comunista. Hoje a gente está vendo a mesma coisa. Agora é a China, eles estão falando mal da vacina da China, falando que a China que criou o vírus. Mas antes de entrar nesse assunto, eu só queria lembrar que na época quando começaram as vacinas, quando aqui em Nova York teve uma comissão de pessoas, médicos, enfermeiros, não sei o que, para
analisar os estudos da vacina para ver se aprovava ou não. E teve uma No caso da mulher vacina russa, você fala? Não, da vacina dessas que aprovaram aqui, da Pfizer e Moderna, que foram aprovadas primeiro. E essa mulher, eu lembro uma entrevista que ela deu, que ela falou que ela não achava que os estudos eram suficientes, não tinha o número de pessoas suficientes que tinham sido estudadas, não tinha tempo suficiente, que ela achava que devia esperar mais, que devia ser de outro jeito. Mas a falta de transparência, ela não foi escutada, as vacinas foram... receberam ok, está todo mundo tomando, então a gente não sabe. São todos cobaias, né? E esse caso... desculpa. Não, eu acho pensar no fato que a gente é cobaia de empresas como americanas, capitalistas, imperialistas, como a Pfizer, que matou milhões de pessoas aqui com ópio nos últimos anos, é muito assustador. Então, eu acho interessante a gente comparar a vacina dos imperialistas e as vacinas de Cuba, da Rússia e da China e tal. É só um comentário aqui, aproveitando o gancho da Adriana, porque realmente foi uma coisa assim, foi vendido assim pela grande imprensa imperialista, que Trump estava se mexendo pela vacinação porque estava provando assim toque de caixa mesmo, que eu acho que foi a Moderna, que é da Pfizer, que ela já fosse aprovada, já pudesse ser comercializada e distribuída em tempo assim, sem todos os estudos necessários. Mas isso eles fizeram em novembro, quando foi em dezembro a ONU também já estava fazendo a mesma coisa, super científica, a Organização Mundial da Saúde, né, o braço da ONU para as farmacêuticas, né, não é para a saúde, é para as farmacêuticas. Mas eles acabaram fazendo a mesma coisa e isso tudo foi vendido assim de maneira muito louca e aceita pelos segmentos menos críticos. Porque tem a ajuda da mídia. Só para falar que a Moderna é uma e a Pfizer é outra, e que a gente ainda nem sabe quanto tempo que os anticorpos duram, né? Eles falam 2 meses, 3 meses, 6 meses. A gente está todo mundo tomando a vacina achando que tá protegido, mas a gente não sabe por quanto tempo ainda, né? Existe existe essa direção mesmo que o imperialismo consegue dar através da imprensa burguesa, né? Que leva a esses paradoxos, né? Quando é a vacina russa, não vou tomar nem de forma nenhuma, né? Mas quando vem uma coisa totalmente louca dessas, o pessoal faz vacina, vamos ter que obrigar todo mundo a tomar, que não tomar vai ter que cair lá na PM, aqui na mão da PM brasileira, vamos jogar o mundo inteiro aqui, né? Para apanhar da PM. Então, na hora que é o coitadinho do tio com pouca informação que fala que tem medo de tomar vacina, ele tá ficando louco. Mas aí quando alguns países como a Alemanha dizem que não vão permitir que a AstraZeneca seja a vacina para idosos, porque ela pode causar trombose, aí a situação muda por conta justamente de um setor da burguesia imperialista está se colocando contra uma vacina, aí nesse caso o pessoal também se coloca, né? Quando eu digo pessoal, eu digo a esquerda pequeno burguesa, que é uma esquerda que não tem um programa muito bem definido, não tem uma imprensa própria, né? Então fica a reboque da burguesia. Mas, enfim, nesse caso, a AstraZeneca, que é uma vacina desenvolvida pela Inglaterra, né, em conjunto com a Oxford, a universidade inglesa, ela apresentou alguns casos de trombose devido a coágulos sanguíneos por conta de um componente químico específico, que essa vacina, inclusive a Johnson & Johnson, que é a da Johnson & Johnson, que a Adriana já citou, possuem aí na sua composição, né? Essa vacina, diferente de vacinas como a da Sputnik, que foi muito xingada aí na imprensa burguesa, ela é uma vacina, assim, que desde sempre levantou suspeitas, levantou dúvidas,
sobre várias fases dela, vários componentes dela, perdão. E ela colocou por terra a política de obrigação da vacinação da população, né? Porque até então, existia essa ideia na esquerda pequeno-burguesa de que você deveria obrigar as pessoas a vacinar todo mundo, pois essas pessoas seriam anti-ciência se elas não quisessem aceitar a vacina, né? Mas agora, comprovando que tem casos de trombose, isso daí se torna uma coisa um pouco difícil de ser feita, né? Porque como é que você vai obrigar alguém a se vacinar, a tomar um medicamento, sendo que existe uma clara chance da pessoa ficar doente depois e perder uma qualidade de vida muito grande, né? Por conta disso no futuro. Ou até perder a vida, como é o caso da própria Johnson Johnson, que teve um caso fatal nos Estados Unidos, né? Isso daí serve para a gente ver como essa política ditatorial aí de obrigar as pessoas a fazerem as coisas, não tentar convencer as pessoas a fazer alguma coisa, mas sim obrigar a pessoa a tomar a sua posição, porque você acha que o que você faz é o melhor para a humanidade, é uma política completamente contra a população. A pessoa pode não ter a concepção de que ela está tendo uma atitude, de repente ela não é, mas a atitude em si é muito fascista, né? A gente tem que dar nome, é fascista mesmo. E uma coisa que chama atenção também, isso que vocês estão colocando, porque essas empresas, o pessoal parece que entra numa loucura e esquece, né, que mundo que a gente vive, mas essas empresas são empresas capitalistas, né? Elas não querem a saúde da população, elas querem lucro. Isso é o que pauta tanto a produção quanto a distribuição, enfim, todo o processo que envolve as vacinas está sempre pautado em cima da necessidade de lucro dessas empresas. E aí, se tiver que fazer alguma coisa muito porcaria aí de qualquer jeito, com propina, com lobby, com toda a parafernália típica do capitalismo, eles vão fazer. Nesse sentido, o poder de fogo, por exemplo, de uma vacina como a russa, ela é muito menor do que das vacinas americanas ou as vacinas imperialistas de modo geral, né, da Inglaterra e dos laboratórios europeus, mas também tem outra vacina que se destaca aqui também, que ganha um destaque ainda maior no plano geral, que é o de Cuba, desculpa, a Soberana. Soberana 2 e a Abdala, né? Antes de entrar na vacina de Cuba, só fazer um apontamento, né, que essa vacina da AstraZeneca, por justamente ser feita por um setor do monopólio internacional, né, por um setor imperialista, ela consegue, o monopólio, ele consegue inverter o que é dito na imprensa com muita facilidade, né. Hoje eu li uma notícia dizendo que os números são muito suficientes de casos adversos, né? Então, ela deve ser utilizada sim, a vacina. Inclusive, a pessoa que estava sendo entrevistada na notícia dizia que simplesmente deveria ir lá uma mensagem na bula da vacina dizendo que ela pode apresentar coágulos sanguíneos que poderiam levar a efeitos colaterais como trombose e até a morte. Aí fica aquela dúvida, né? Quem é que lê a bula quando vai tomar uma vacina, né? Raramente você lê a bula quando você vai tomar um remédio em casa, mas quando você vai aplicar uma vacina, você vai ler a bula, você vai pedir para a pessoa, né? Deixa eu ler a bula dessa vacina que você está aplicando no meu braço, por favor. É uma coisa muito surreal de ser feita, né? E mostra como o imperialismo ele consegue, assim, os monopólios eles conseguem, eles têm o controle da imprensa, né, burguesa, e aí aquilo que eles dizem é a verdade absoluta. Então, se eles querem dizer que tem pouca gente morrendo, aquilo deve ser tomado como verdade absoluta e não importa quantas pessoas vão morrer, a pessoa tem que ser obrigada a tomar a vacina deles, custe o que custar. Bom, só uma coisa sobre... Pode falar. Eu acho interessante, assim, em geral, a pessoa que é normal, pelo menos, né, que é quase a totalidade da população, ela tá numa fila, né, tá lá no ponto de vacinação, aí chega uma injeção e pronto. A pessoa não vê nem embalagem, não sabe, não faz a menor ideia de qual que é a vacina que tá indo, o que é que aquilo causa, não imagina esse negócio de bula.
É piada pronta isso, né? Então, exatamente na bula, que aquele negocinho com letras miudinhas, né? Você, Que, como é que é surreal essa proposta, né? Um negócio completamente idiota, né? Como é que você vai pedir para a pessoa ler a bula, sendo que você está numa fila, um monte de gente atrás gritando, toma logo esse negócio, né? toma, Você tem, tem o jogo ali, pô, vou bater. Mas então, a falta de transparência é impressionante, né? A gente não sabe, é uma confusão de informação, mas o que eu acho impressionante, voltando lá à vacina de Cuba, é que apesar de todos os problemas causados pelas empresas imperialistas, eles ainda têm a coragem de fazer embargo em Cuba. Então, Cuba que está lá desenvolvendo 5 vacinas, testando 100 mil pessoas, tentando vacinar a população toda de Havana até maio, tem que lidar com embargo. Não tem os sumos para fazer as vacinas. E assim, uma exatamente. coisa interessante, não só destacar que Cuba, por exemplo, que é um país mais de esquerda, não um país socialista, mas é um estado operário, né? Tá fazendo isso sem obrigar ninguém, né? Não tem essa coisa de chegar com a PM lá e barbarizar a população. Vai tomar vacina assim, não existe isso. Você conversa com as pessoas, né? E eles têm uma das taxas mais baixas do mundo, de 75 mil casos e 425 mortes. E pretendem vacinar a população de Havana toda, 2 milhões de pessoas até maio e 6 milhões de pessoas até agosto. Aí você vê também... desculpa. Não, é isso, que você vê a diferença que é uma indústria farmacêutica que funciona não com o objetivo de lucro, mas com o objetivo do bem-estar geral, né? E eu acho que chama atenção também ver como isso que você colocou é um ponto interessante, porque Cuba está sob embargo, né? A princípio parece... A princípio não, é uma coisa assim... É uma política genocida de cerco contra a população civil e que coloca muitas dificuldades para o povo cubano, mas por maiores que sejam essas dificuldades, elas são grandes mesmo, os custos sociais, assim, em geral, de se ter uma burguesia, de se estar num país submetido ao imperialismo, é uma coisa astronomicamente pior, né? Nossa situação aqui no Brasil, essa contraposição entre o Brasil e Cuba, nesse sentido, joga muita luz nessa relação, que para nós seria muito melhor estar sob embargo econômico do que estar sob intervenção direta no imperialismo, como a gente está vendo aqui pelos próprios dados em relação tanto à pandemia quanto à situação da segurança sanitária e da vacinação, né? Exatamente, isso daí que você disse, Sádio, é um dos pontos que eu queria comentar, que é o seguinte: os Estados Unidos, por meio do órgão, que a sigla é HHS, qual que é o nome do órgão mesmo, Adriano? É o Departamento de Saúde, fechei aqui. Saúde humana, né? Health, fechei a aba. Não, tranquilo. Enfim, o nome do órgão é HHS. Procurem aí nos sites de busca. Eu acho, no minuto. HHS, Estados Unidos, Brasil, coronavírus, vacina russa. Essas palavras-chave que vocês vão encontrar várias notícias dizendo que os Estados Unidos chegaram a comemorar por meio de um ofício, de um documento, enaltecendo aí a política externa dos Estados Unidos, que conseguiu impedir que o Brasil comprasse a vacina russa, o que, segundo esse órgão, a HHS, seria um problema de segurança do Estado, caso o Brasil, um país aí considerado quintal dos Estados Unidos, tivesse uma vacina da Rússia. Seria um problema aí de defesa dos Estados Unidos. Também os Estados Unidos conseguiram impedir o Panamá de levar médicos cubanos para o país. Então, isso daí que o Assad disse é bem verdade mesmo. Enquanto Cuba está com um embargo gigantesco aí e
está conseguindo produzir suas próprias vacinas. Eles têm 5 vacinas em Cuba em andamento. As mais avançadas são a Soberana 2 e a Abdala, mas além delas tem outra que se chama Soberana 1, Soberana 01, né? Dessa Soberana 01 surgiu uma nova vacina, uma nova vertente da vacina, que é uma vacina desenvolvida para combater os efeitos mais graves do coronavírus, e além delas tem mais uma vacina, que eu não me lembro o nome agora, mas são 5 vacinas feitas por esse país, que é uma ilhazinha na América Central, enquanto o Brasil, que tem uma indústria grande, é um dos países mais industrializados dos países não desenvolvidos, né, dos países não imperialistas, o Brasil não consegue nem mesmo comprar vacina, porque ele é impedido pelos Estados Unidos aí de fazer isso. O Brasil, que poderia muito bem tomar aí o controle da indústria nacional e fabricar vacina em pouquíssimo tempo, né? Isso daí demonstra o quão ruim é a nossa situação por conta da gente estar aí servir praticamente de vassalo para os Estados Unidos. O HHS é o US Department of Health and Human Services, é o Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos. É um absurdo eles colocarem essa imposição, enquanto Cuba está falando em dividir a vacina com a Venezuela, México e Jamaica. E engraçado, o Biden, que está usando a AstraZeneca, que não pode ser distribuída aqui, não foi aprovado, está falando que vai mandar para a América Central 2 milhões de doses de vacina, que é muito pouco, mas em troca ele vai querer que os países da América Central controlem, ou seja, oprimam a situação da imigração. Então, ele está usando as vacinas como meio de controlar os outros países para tentar segurar a situação da imigração que está saindo do controle. E, além disso, ele ainda está falando que vai dar algumas vacinas para o Canadá, mas que vai cobrar de volta. Uma coisa que chama atenção também, isso que o César estava colocando, né? Deles comemorarem. Olha o tal do bom cristão lá, que o Deltan Dallagnol, como diz o Lula, né? Que eu adoro aquele Dallagnol que ele fala. Mas o Deltan Dallagnol fala que os Estados Unidos foram colonizados por cristãos, né? A gente vê bem a empatia aqui no momento como esse. O bateu 1 milhão de brasileiros lá agora, impedindo acesso à vacina. Se eles ainda estivessem seguindo a doutrina, né, cristã, quando Jesus fala que é para dar cobertor para quem está passando frio, que aí você está cobrindo o próprio Jesus, ou então está comida para o próximo, que você está alimentando Jesus. Se eles ainda estivessem fazendo isso, né, o problema é que eles estão simplesmente tirando aí os cobertores, comida, e a gente está passando fome aí, no caso, na questão da vacina, né? E a demagogia, né? O fascismo aberto nas ações, mas nas palavras só demagogia. Israel negando vacina para palestinos presos. É um absurdo. Isso daí era uma coisa que eu queria comentar, Adriana, que é a questão de Israel, né? Israel, ele é um país... Tem gente, inclusive, alguns setores... eu nunca vi ninguém abertamente dizer que Israel é imperialista, né? Mas tem alguns setores que tratam o país como se ele fosse assim, uma grande potência militar, econômica, que Israel é parte da União Europeia e assim, como se fosse um dos países imperialistas, né? Mas na realidade Israel ele é um país controlado pelo imperialismo, ele é um setor, tipo um posto avançado do imperialismo no meio do Oriente Médio. Está passando por uma das situações de maior crise da história de Israel, né? Com quatro eleições em menos de 2 anos no país, para tentar formar um governo, o que leva aí, o que fez com que o próprio imperialismo tutelasse as vacinas para Israel, mas impedisse a vacinação dos palestinos, né? Um dos problemas que o país está enfrentando agora, está sendo feita uma campanha para que sejam vacinados aí os palestinos
também dentro do país, né? O que Israel está se negando a fazer justamente por conta da política de genocídio contra os palestinos na região. Teve, inclusive, uma médica que falou sobre isso, sobre um apartheid. Deixa eu só pegar aqui um minuto, enquanto a gente faz os nossos comerciais. Enquanto você procura, eu só queria falar que o orçamento dos Estados Unidos para ajudar a força militar em Israel é de quase 4 bilhões de dólares, fora o dinheiro que ainda tem que eles mais 8 bilhões que eles podem usar como loans, que eu esqueci a palavra em português, que é empréstimos. Empréstimos, é uma médica chamada Samar Jaber, meio impronunciável aqui esse sobrenome dela, J-A-B-R, mas ela denuncia um apartheid sanitário falando justamente sobre isso, como que estão essa situação, por exemplo, na Cisjordânia, são mais de 207 mil casos, isso até o dia que essa entrevista foi no ar, 14 de março, dos quais 2.255 palestinos daquela região, daquela faixa lá, da Cisjordânia, morreram, e a pandemia está produzindo uma verdadeira limpeza étnica ali, na cara de todo mundo. O planeta inteiro todas essas nações aí super democráticas estão vendo isso, e o pessoal simplesmente fecha os olhos para esse genocídio que Israel produz no estado invadido aqui, ocupado da Palestina, né, entre os palestinos. E tem um contraste aqui também gigantesco com isso, né? Por um lado, a população israelense, um país pequeno também, mas que está lá ocupando o território dos palestinos, tem um alto percentual de vacinados, e por outro, é denunciado aqui atrasos, enfim, toda uma série de manobras que são feitas aqui pelo Estado genocida aqui de Israel, um Estado que não deveria existir. A gente tem sempre que lembrar isso que o César falou, né, que é uma ocupação imperialista no Oriente Médio para controlar aquela região também, para estabelecer uma base militar, principalmente, e que está lá matando, está lá incrementando a violência contra essa população que já perdeu seu país, sua nação, e agora vai perdendo a vida aqui aos montes, enquanto esse regime verdadeiramente nazista, né, vai fazendo atrocidades cada vez mais monstruosas ali naquela região do Oriente Médio. Eu acho que toda essa situação que a gente está vivendo, que a gente está vendo, né, é importante a gente frisar que tudo isso acontece justamente por conta do imperialismo, né? Não só a gente vendo isso que a gente acabou de falar, por exemplo, que o imperialismo vai lá, cria um país fictício, né, um país fantoche, coloca um exército de ocupação e começa a dizimar a população que estava ali até então, mas por conta da própria natureza do imperialismo, né? O imperialismo ele é constituído por monopólios, né? E esses monopólios eles controlam os estados dos países imperialistas, e eles tentam controlar os estados nacionais do mundo inteiro, o que acaba gerando uma certa resistência, né? Mas, por exemplo, os países desenvolvidos, os países desses monopólios, que são os países com a melhor indústria do mundo, né, a indústria mais desenvolvida, eles poderiam, sim, ter feito um plano de vacinação massiva em todo o planeta, ter desenvolvido a vacina muito mais rápido do que acabou acontecendo de fato, né? Ter mantido as pessoas em casa. Exatamente, ter conseguido aí reservado um dinheiro, não sei, para impedir a circulação de pessoas, né? Só que eles não fazem isso por quê? Porque o imperialismo ele é um setor de atraso na humanidade. Os monopólios eles funcionam como uma espécie de barreira para a ciência se desenvolver. A gente pode citar inúmeros casos assim, né? Mas o que acontece? Um monopólio ele detém aí um produto que ele fabrica e ele quer simplesmente continuar
dessa forma, assim, eternamente. Ele não quer que exista um novo produto para competir com o produto dele, porque isso daí pode ser que esse novo produto, esse novo desenvolvimento se coloque contra o próprio monopólio, né? Então, o que o imperialismo faz? Eles tentam boicotar a todo custo o desenvolvimento da ciência. Isso na indústria farmacêutica é muito presente. Então, o que aconteceu aí foi que nós vimos vários pequenos laboratórios espalhados pelo mundo tentando desenvolver a vacina, e por fim, algumas vacinas foram desenvolvidas assim, bem meia boca, bem demoradamente, enquanto milhares de pessoas morriam, e por fim, o monopólio consegue lucrar ainda por cima, em cima disso, né? Tem até uma pesquisa interessante da Oxfam que o Assad poderia dar uma comentada, sobre aí a questão se não me engano, do lucro do imperialismo. Agora eu não me lembro se foi essa pesquisa que você comentou, ou se tinha sido a Adriana que comentou que o Estado investe demais o próprio Estado, que é dos trabalhadores, que em tese deveria ser um mecanismo aí de proteção dos trabalhadores, ele investe dinheiro captado em cima do trabalho dos operários, né, dos trabalhadores, em cima da exploração. Ele pega esse dinheiro, investe no desenvolvimento das vacinas, meia boca, mas só para dar dinheiro para os capitalistas, né? Você poderia comentar isso daí, Assad? Sim, é um estudo do Oxfam com um título muito sugestivo aqui, de que os monopólios, o título em português traduzido, claro que é traduzido, mas enfim, a tradução seria: monopólios fazem racionamento artificial das vacinas. Eles estão denunciando justamente essa situação. Um número só rapidinho aqui, que eu estava falando sobre a situação de Israel, que eu estava tentando pegar esse número, é que Israel dispõe de 40 milhões de doses de vacinas, enquanto os palestinos, que são os povos originários ali daquela região que está ocupada por Israel, dispõem de apenas 36 mil doses. É uma coisa aberrante, mas isso é o padrão que se repete em todo o planeta, dos cidadãos de primeira categoria, né, sendo priorizados aqui, e é isso que o estudo do Oxfam lembra, para denunciar esse sequestro que o imperialismo está fazendo das vacinas, para priorizar os países centrais do imperialismo primeiro, e que essas vacinas, como é lembrado aqui também pelo estudo, elas custaram à classe trabalhadora, que é quem paga impostos mesmo, custaram cerca de 100 bilhões de dólares em recursos que os governos destinaram para a produção, para a pesquisa e a produção dessas vacinas. Mas aí o imperialismo, como ele é essa coisa parasitária mesmo, que só toma o que é dos outros e mete o lucro deles em cima, já tá fazendo negócios aqui com essas vacinas, e tem perspectivas das empresas americanas, segundo o estudo dessa ONG, Oxfam, estão com uma perspectiva de lucro aqui da ordem de mais de 30 bilhões de dólares com a venda das doses. É bem aquela coisa do carniceira mesmo, de um verdadeiro abutre, né? Comemorando aqui praticamente de maneira desumana mesmo, mostrando todas as feições mais grotescas do imperialismo, como eles usam uma desgraça generalizada como essa para ganhar dinheiro em cima de um roubo também, porque eles não fizeram absolutamente nada, eles não tiraram isso do bolso, né? É o próprio poder Exatamente. público. Como disse a Adriana, né? Como disse a Adriana, a possibilidade aí do vírus se mutar, e a gente ter que desenvolver cada vez vacinas diferentes e ir tomando vacinas simplesmente para lucrar as grandes farmacêuticas, né? Acabou saindo muito bem para as farmacêuticas essa pandemia que está custando aí centenas de milhares de vidas em todo o planeta, né? O imperialismo, ele criou aí um programa chamado COVAX para tentar fingir que faz alguma coisa, né? Destinando aí vacinas que sobrarem do que não, assim, a cada 10 vacinas produzidas, nenhuma vai para os países pobres, mas eles fazem uma propaganda, né, de que tá indo para os países que não conseguem comprar vacina, essa COVAX, simplesmente para parecer que está acontecendo alguma coisa, sendo feita alguma coisa por meio da solidariedade, da amizade internacional,
do bom samaritanismo e tudo mais, mas na realidade o que acontece é, como disse o Assad, existem os cidadãos de primeira classe que vão tomar vacina dos países imperialistas e os de segunda e terceira classe que somos nós aqui nos países atrasados, nos países oprimidos, né? Para você ter uma ideia disso daí, né? Somos nós, exatamente. Para você ter uma ideia disso, o Paraguai, que explodiu agora a questão explodiram manifestações por conta da péssima gestão na pandemia, o Estado do Paraguai tentou entrar nesse programa, deu cerca de 6 bilhões de dólares aí para um fundo, e aí descobriu depois que isso daí era só um dinheiro para você fazer parte do programa, algo assim. Depois pegou esse dinheiro, o mesmo valor, foi depositar de novo para tentar comprar a vacina, porque esse programa é assim, né? É um programa de amizade, só que você tem que comprar a sua própria vacina, né? É uma solidariedade meio estranha. É como se assim, vamos arrecadar comida para os moradores de rua. Aí na hora que chegam os moradores de rua para comer, você cobra dos caras, né? É um negócio meio zoado. Mas tentou depositar esse dinheiro, acabou depositando na conta de uma empresa filantrópica do Bill Gates, chamada Gavi. Essa empresa acabou devolvendo o dinheiro e tudo, só que você vê que não tem nem instrução para o país poder participar do programa, né? Ele tem que dar dinheiro, mas tipo, sem nem saber como é que isso acontece. Aí de repente chegam 100 mil doses em um país como o Brasil, é um país de 200 milhões de habitantes, o que a gente vai fazer com isso, né? Então, isso daí mostra que não tem mesmo solução, né? A burguesia não tem solução para o problema. E o que a gente está vendo que vai acontecer é meio um apartheid da saúde, né, mundial. Eu vi uma matéria da Globo falando sobre o passaporte da vacina, se é boa ideia ou discriminação. E a Globo totalmente a favor, né? Mas termina falando ainda é cedo, porque não tem vacina para todo mundo. Eu acho engraçado essa COVAX no site aqui da Gavi, fala que vai juntar, aquela demagogia. Sempre aquela propaganda. Adriana, você poderia comentar a questão da Índia que você comentou? Pois justamente desse programa COVAX, né? A Índia que vai fabricar as vacinas. Eles, no site deles, falam que querem juntar todos os governos, a Organização Mundial de Saúde, os produtores, cientistas, setor privado, sociedade civil, filantropia, para ter uma equalidade na hora da vacina. Isso é no site. Aí, na hora que vai fazer o acordo, eles tacaram um monopólio de produção. A Oxford AstraZeneca fez um acordo de monopólio com o Serum Instituto na Índia, que vai produzir essas vacinas. A Índia começou a ter os casos aumentaram muito, eles têm centenas de milhares de pessoas da população da Índia, então, obviamente, a prioridade deles é vacinar a própria população. Todas essas vacinas que iam ser, acho que são 92 países atrasados que estão dependendo da COVAX para receber a vacina, vão ter que esperar por causa desse acordo de monopólio que a Oxford AstraZeneca fez com o Serum Instituto, vai fazer com que a produção seja mais devagar. Então, eles já falaram que vai atrasar, que a previsão era que as vacinas iam chegar em maio, mas que agora nem em junho não vão chegar. Então, são quase uma centena de países esperando as vacinas, e por causa da vontade de ganhar dinheiro através do monopólio, desse acordo que fizeram, as vacinas vão ser feitas em menor escala, de uma maneira mais devagar, para as companhias ganharem mais dinheiro, e enquanto isso a população pobre morre. É por isso também esses casos que a gente vê que a questão do direito autoral, assim, direito intelectual, em condições normais isso já é uma coisa que não é para a gente respeitar muito, mas quando se trata de vacinas, né, a patente ela tem que ser quebrada. A própria Índia liderou, junto com a África do Sul, no ano passado, uma iniciativa aqui para que
a ONU instituísse isso, a quebra das patentes das vacinas já em estágio avançado de produção. O imperialismo, na época, boicotou isso com uma ajuda grande também do governo brasileiro, do Bolsonaro. E chama muita atenção o fato de que a Índia é governada pelo Bolsonaro lá deles, né, o Narendra Modi, mas que, pressionado lá pela situação política lá muito caótica do país, vem se mexendo aqui, né? Diferente da paralisia que nós estamos assistindo aqui, onde só temos o PCO e os comitês de luta nas ruas. A esquerda continua aqui com a política de fica em casa, enquanto essa paralisia se mantém, o Bolsonaro consegue fazer verdadeiras atrocidades aqui, como a manifestação pública contra a quebra das patentes, para preservar mesmo o lucro das vacinas, né, que é uma coisa totalmente monstruosa que é feita pelo governo e que não deveria de forma alguma ser levada a sério, né? Com essa votação que a gente viu de que os empresários no Brasil podem comprar vacina no setor privado, a gente vê que só a manifestação, só a demanda popular vai mudar a situação. Não tem outro jeito, né? Exatamente. A gente precisa de uma ampla mobilização para garantir a vacina, quebra das patentes, e conseguir aí fazer com que o próprio país tome controle da indústria nacional e fabrique as vacinas no Brasil. Bom, o programa está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito a Adriana Machado pela participação no podcast e também ao Thiago Assad. Continue assistindo aí a programação da Causa Operária TV. Gostaria de pedir para os companheiros que assistiram aí curtirem e compartilharem o podcast em todas as redes sociais possíveis que eles possuírem. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.